Ambição, sede de poder e as consequências mais perigosas: guerras, fome, destruição. No Apocalipse, tema da nossa série de reportagens, estes são os sinais daquele que nas Escrituras tem um nome que assusta: o Anticristo. Mistério. Por que homens que promovem a guerra em nome da paz são idolatrados? Através dos tempos, a ambição de conquistar o mundo semeou guerras ao redor do planeta. Mas entre os muitos que lutaram pelo poder, poucos ousaram ainda mais. Se colocaram acima do bem e do mal. Muito antes das batalhas que sacrificaram milhões de soldados e civis, as escrituras cristãs já falavam em líderes supremos, representantes do mal. Está no Apocalipse também. Alguém com o dom de deixar as pessoas fascinadas por suas conquistas, sabedoria e promessas. Ele, o Anticristo. A palavra em si já nos diz, né, aquilo que ela significa. Anti é aquele que se coloca em lugar de. Como se fosse, né? O anticristo é um poder, é um ser que pretende agir em lugar de Cristo. Um momento recente da história mostra como ideias podem chegar a extremos. Aqui no Museu do Holocausto, em São Paulo, fotos e vídeos registram um dos maiores genocídios da história moderna. O regime nazista da Alemanha não tentou apenas dominar o mundo, mas mudá-lo para sempre. Exterminou mais de 6 milhões de judeus que considerava sub-humanos e indesejáveis. A Segunda Guerra Mundial provocou a morte de mais de 29 milhões de soldados e civis. Tudo comandado por um único homem. Adolf Hitler. Em meados da década de 30, o líder do partido nazista se tornou chanceler na Alemanha. Hitler recuperou a economia do país e conquistou seguidores com a promessa de criar uma raça pura. O exército nazista invadiu a Polônia em 1º de janeiro de 1939, o início da Segunda Guerra Mundial. 9 meses depois, França e Reino Unido declararam guerra aos alemães, em 3 de setembro. No auge do avanço, em 1940, os nazistas ocupavam quase toda a Europa e o norte da África. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, Hitler, após 14 anos no poder, cometeu suicídio para não ser capturado. Hitler pode ser interpretado como anticristo? O Hitler é a manifestação desses poderes. O anticristo eu acho que teria de trabalhar um pouco mais para entender essa figura, não é? Mas assim, é uma manifestação dessa maldade que é parte desses poderios contra Deus. Esses impérios que vêm, que destroem massas, que destroem multidões, grupos extremos, não é? Que apesar de clamar, defender a Deus, mas na Apocalipse mostra que eles são contra Deus. O regime nazista criou campos de trabalho escravo e de extermínio em massa de judeus. O polonês Julian Gartner vive hoje no Brasil, mas viu a morte de perto. Preso aos 15 anos, apenas por ser judeu, foi enviado a um campo de concentração. Eu fiquei quase um ano no campo de Plaszów, que era perto de Cracóvia. Então lá eu trabalhei numa alfaiataria. O que a gente fazia lá, chegava em roupas dos soldados alemães da frente, roupas ensanguentadas, rasgadas, sujas. A gente tinha que consertar e remitia de novo para os alemães na frente, porque eles tinham também falta de tudo. Era tempo de guerra, faltava tudo. O judeu Julian perdeu amigos e vizinhos. Viveu um apocalipse particular. O senhor viu alguém ser morto? Milhares de pessoas. Milhares. O horror guardado na memória dos sobreviventes e nas paredes dos museus lembra todo dia que determinados fatos não deveriam se repetir jamais na história. Lembranças e imagens como essas também inspiram obras de ficção que reforçam o alerta para os mais diversos perigos que rondam a humanidade. Good job, Lawrence.
Na novela Apocalipse, o anticristo é o empresário Ricardo Montana. Já disse que não aceito não como resposta. Você vai trabalhar comigo, Ariela, apenas não admitiu. Movido pelo desejo irrefreável de poder, o personagem passa a se opor a tudo o que se refere a Deus. Mas falso, se apresenta como o único que é capaz de trazer a paz ao mundo conturbado de hoje. Mas é necessário muito mais do que um único homem para mudar o mundo. Por isso, eu conto com a ajuda de todos vocês, homens e mulheres de bem. Daqueles que estão cansados das velhas soluções, mas que acreditam no ser humano, na igualdade e na paz. Ricardo Montana é uma versão futurista de personagens, de páginas sombrias da história da humanidade. Então, o fato da Record estar trazendo novamente à tona essa discussão do Apocalipse, eu acho muito interessante, porque isso faz com que as pessoas repensem a crise que estamos vivendo mesmo e possam estar até mesmo interpretando isso à luz da Bíblia. E vai existir, com certeza, alguém, uma pessoa física, isso que a Bíblia diz, uma pessoa fisicamente, e vai ser um grande ditador, sim, vai dominar pelo mundo, ele vai realmente fazer com que as pessoas adorem, né, a ele mesmo. Tem toda essa situação realmente descrita no livro de Apocalipse. Agora, quem é essa pessoa? Ainda é um mistério. Será que ele já vive entre nós? Ou ainda vai nascer? Você não pode perder os próximos capítulos da novela Apocalipse e na terça-feira que vem, às 8h45 da noite, vão ao ar as cenas do arrebatamento.